uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite para você, concurseiro, concurseira, vestibulando, vestibulanda, para você que está se preparando para a sua próxima prova de português. Professor Caco Pena novamente aqui com você, fazendo hoje duas questões. Duas questões pelo seguinte, eu quero chegar a uma questão do CESP, que teve um alto índice de erros. Mas para chegar a essa questão do CESP, quero te mostrar antes essa questão da Sesgran Rio, que cobrou mais ou menos o mesmo assunto aí, né? Dá uma olhadinha nessa questão, pausa o vídeo e faz. Já fez? Beleza? Enquanto os períodos abaixo, a troca de posição entre a palavra sublinhada e o substantivo a que se refere mantém o mesmo sentido. Cara, é muito comum essa pergunta em relação ao sentido na inversão substantivo-adjetivo. Bom, a ideia é a seguinte. Algum autor desejava a minha opinião sobre o trabalho. Você perceber que algum autor significa pelo menos um. Agora, se eu falar para você, ator algum desejava a minha opinião sobre o trabalho. Autor algum, então algum que significa pelo menos um, passa a significar nenhum, certo? Então, muitas vezes a inversão da ordem de uma palavra muda o sentido dela, inclusive pode fazê-la chegar ao oposto do que ela acaba significando. Certo? É o caso do autor algum autor. Então há uma mudança de sentido, certo? Agora, vamos para B, né? O mesmo porteiro me entregou o pacote na recepção do hotel. O mesmo porteiro significa um porteiro igual, porteiro semelhante, sempre aquele lá, o mesmo porteiro. Se eu faço o porteiro mesmo me entregou o pacote na recepção do hotel, eu não tenho essa ideia exatamente de aquele porteiro igual, sempre aquele lá. Não, o porteiro mesmo seria, foi realmente o porteiro que me entregou o pacote. Ele não passou para ninguém, foi ele mesmo que entregou. Então não é o mesmo sentido. Meu pai procurou uma certa pessoa para me entregar um embrulho. Perceba que se eu falasse uma pessoa certa seria a pessoa correta, precisa. Se eu falo uma certa pessoa, né? Não vou dizer quem, minha boca é um túmulo. Então muda inclusive a classe gramatical. Né? Porque se eu falo uma pessoa certa, pessoa correta, precisa, é um adjetivo. Uma certa pessoa, alguma pessoa, generalizando, esse certo é pronome indefinido. Beleza? Então muda não só o sentido, mas a classe gramatical da palavra, do termo em destaque. Beleza? Agora, contar histórias é uma prazerosa forma de ajudar os indivíduos. Uma prazerosa, o que significa prazerosa? Aquilo que me dá prazer. Se eu falo uma forma prazerosa, o sentido do prazerosa permanece o mesmo. Uma prazerosa forma e uma forma prazerosa. Como você é um aluno excelente, você é um excelente aluno, acaba sendo o mesmo sentido, certo? Agora, grandes poemas épicos. Se eu falo para você grandes poemas épicos, estou me referindo a poemas saudosos, a poemas de grandiosidade literária. Diferente do que se eu falar poemas grandes servem para perpetuar a cultura de um povo. Poemas grandes são poemas extensos, não poemas de grande valia, de valor literário, alto valor literário, mas poemas extensos, tipo, o verso é repetido 44 vezes. Volta o cão arrependido. E seriam esses poemas que servem para perpetuar a cultura de um povo, certo? Então muda o sentido. Então, primeira coisa, para a gente poder chegar nessa questão do CESP, sempre que eu inverter a posição substantivo-adjetivo, muda o sentido? Não. Sempre muda a classe de palavra? Não. Pode mudar ou não. Enfim, e era isso que esse Sesgran queria que você perguntasse, que você percebesse. Agora, o que o CESP fez? Essa questão aqui, recente, a Secretaria de Educação do Distrito Federal, agora 2017, foi há poucas semanas essa questão. Pausa o vídeo. Veja como você responde, certo ou errado? Fez aí? Beleza? Cara, para você que acabou de fazer o Sesgran Rio, bom, questão simples, tá? Bem tranquila. Agora, se eu te disser que o índice de acertos dessa questão foi de 29%,
29%. Por que essa questão teve esse índice de acerto? Por causa de desatenção. Você me falou que essa questão foi certa ou errada? Se você falou certa, você errou. Certo? Essa questão está errada. Eu espero que você já tenha percebido por quê. Se não, vamos fazer juntos? Vamos ver o que aconteceu aí? Não é certo, por exemplo, dizer que a gramática que produz "os meninos saíram" é melhor do que a que produz "os meninos saiu". Ambas as frases cumprem a sua função, que é transmitir um certo conteúdo. E o Cecinho perguntou, caso o vocábulo certo em um certo conteúdo fosse deslocado para imediatamente após conteúdo, seriam alterados o sentido e as relações sintáticas entre os termos da oração em que o trecho ocorre. Você, que acabou de fazer comigo a questão da Cesgran Hill, já falou assim, certo conteúdo, algum conteúdo, conteúdo certo, conteúdo preciso, necessário, aquele lá, certo? O Caco acabou de falar, conteúdo certo, certo é adjetivo, certo conteúdo, pronome indefinido, beleza. Mas ele não me perguntou classe morfológica, classe de palavras, substantivo, adjetivo, advérbio. Ele perguntou relação sintática. Relação sintática, certo? Transmitir verbo transitivo direto nos dois casos. Nos dois casos, certo, o conteúdo é núcleo do objeto direto. Dá uma olhada aqui embaixo. Nos dois casos, conteúdo é núcleo do objeto direto. O que acontece no primeiro caso? Um certo conteúdo. Certo é pronome indefinido? É, mas é adjunto adnominal de conteúdo. No segundo caso, conteúdo certo. Certo é adjetivo? É, mas é adjunto adnominal de conteúdo. O CESP não perguntou só do sentido e não perguntou alteração morfológica, perguntou alteração sintática. Lembra de o que é morfologia e o que é sintaxe. Morfologia é a peça, sintaxe é a função que essa peça ocupa na máquina, certo? Várias peças diferentes podem ocupar a mesma função, várias pessoas diferentes podem ocupar a mesma função. A mesma pessoa pode ocupar outras funções, certo? Então uma coisa é outra pessoa, outra coisa é outra função. Maravilha? Muda o sentido, muda a classe de palavras, mas a função sintática é a mesma. Eu espero que você tenha percebido isso, espero que você tenha acertado e percebido mais uma vez, mais do que bons decoradores de estruturas, CESP, outras bancas querem bons leitores. Seja um bom leitor, seja um excelente leitor, leia com calma, com precisão, vai no texto, é lá que está a resposta e é lá que está a sua aprovação. Beleza? Deixo para você os meus contatos, espero que você tenha gostado da aula, já dá o curtir aqui no vídeo, se inscreva no canal e me ajuda a divulgar, Se cada um passar no grupo que frequenta, passar para os colegas de estudo, a gente vai aumentar o canal e eu vou sempre, claro, fazer mais vídeos para você, beleza? O meu e-mail tá aqui do lado, novo e-mail, lembra? profcacupena@gmail.com, profcacupena@gmail.com, vem aqui meu e-mail, certo? Te espero no Instagram, te espero no Facebook e te espero aqui no YouTube no próximo vídeo. Até mais.